Adeilson. Adeilson é tudo a mesma coisa, não vou, né? Pastor Adeilson, eu estava lembrando ele aqui que eu preguei no aniversário da igreja lá na Barra do Muna, né? Há muito tempo atrás. Uns 8 anos atrás, né? Que maravilha. Isso mostra que a igreja tem história. E sabe que quem está no controle é Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu me sinto privilegiado de mais uma vez estar participando dessa história aqui. Né? Deus abençoe os obreiros, todos os irmãos desta casa. Tá bom? Vamos para o texto. Quem achou João, capítulo de número 10 e verso de número 9, diz amém. O texto diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem, em outras traduções, pasto. Olha para esse irmão que está ao seu lado, por gentileza, e diz para ele: ele é a porta. Diz mais uma vez: ele é a porta. Agora você diz para ele assim: se ele é a porta, então entra. Amor, se acerta adorando a Jesus, glorificando e exaltando aquele que é merecedor. Se ele merece glória, você lhe dá glória. Aleluia! Se ele merece aleluia, você vai liberar. Irmãos, prometo que não serei sucinto ou cansativo, pois também viemos de longe. Queridos, o texto, quem nos faz a narrativa é um homem por nome de João. Esse João é conhecido como filho de Zebedeu. Quem lê Bíblia sabe muito bem que o seu pai, conhecido como Zebedeu, é um homem próspero dentro das terras de Cafarnaum. Capítulo 2, versos de número 1 do livro de Marcos, vai nos expressar que esse homem conhecido como Zebedeu tinha alguns trabalhadores que auxiliavam na sua profissão, que era de pesca. E esse homem conhecido como João, e o seu nome, Tiago, também fazia parte e auxiliava o seu pai nesta profissão. Quem olha o texto sabe muito bem que eles queriam percorrer as mesmas trajetórias do que o seu pai, ser pescadores. Só que a história deste homem vai mudar no capítulo de número 4 do livro de Mateus, capítulo de número 5 do livro de Lucas, quando Jesus passa pela praia de Cafarnaum e começa a escolher os seus discípulos. Dentro dos seus discípulos está esse homem, conhecido como João. Antes, esse João, de se tornar discípulo de Jesus, ele era um seguidor de João Batista. Se ele era um seguidor de João Batista, ele conhecia muito bem a palavra do Senhor. Porque quem lê Bíblia sabe muito bem que um dos maiores pregadores de arrependimento na Bíblia Sagrada foi João Batista. E as palavras de João Batista não eram palavras que cariciavam o homem ou o ego da pessoa. Ele batia muito bem e batia para doer. A palavra de João Batista nas margens do Rio Jordão é: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Se esse João era um seguidor de João Batista, ele sabia muito bem que viria o Messias, porque o Messias era proclamado por João Batista. Capítulo 1, verso de número 13 do livro de Lucas. Um anjo aparece a um homem por nome de Zacarias e diz a ele: sua mulher Isabel terá um filho, e esse menino se chamará João, e ele será aquele que vai preparar o caminho para o Messias que havia de vir. Então, se ele veio para preparar o caminho, ele veio para anunciar:
Vai vir um, e ele mesmo disse, capítulo 3, vai vir um, é mais poderoso do que eu. Vai vir um, é mais importante do que eu. Vai vir um, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele é poderoso, ele é maravilhoso. É o próprio João que vai expressar: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará, quem pega, com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! Ele é o leão da tribo de Judá. Ele conhece muito bem, está ouvindo a palavra. E quando Jesus aparece, esse João também aparece e começa a seguir o meigo nazareno. Ah, meu irmão, dentro das páginas celestiais da Bíblia, esse João é conhecido como discípulo amado. Não é Jesus que o chama, é a Bíblia que o diz. João capítulo 13 e verso de número 23, João é chamado de o discípulo amado. Foi ele que participou de várias experiências com o próprio Jesus. Foi ele que viu coisas extraordinárias que Jesus fez. Foi esse João, foi ele próprio, somente ele, que faz a narrativa dentro do seu livro. O livro de João, ele é o único que faz a narrativa da oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus está na sua intimidade com Deus Pai, quando Jesus está orando pela nação, quando Jesus está orando pelos seus discípulos, João vai escrever no capítulo 17 a oração sacerdotal do Mestre Jesus. O Evangelho de João é diferente dos 3 evangelhos conhecidos como o Evangelho sinótico: Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Agora João apresenta Jesus como filho de Deus, o Deus encarnado sobre a terra. É João que vai escrever no capítulo 1, você vai perceber, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e estava no nosso meio. É ele mesmo que vai escrever no capítulo 1, verso de número 14: o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória, vimos o seu poder, cheio de graça e autoridade. É o próprio João que vai expressar, que vai apresentar um Jesus como eu sou. É ele que vai escrever as palavras de Jesus dizendo eu sou. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou o pão da vida. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou a luz do mundo. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou a porta. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou o bom pastor. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. É ele que escreve Jesus dizendo eu sou a ressurreição. Meu irmão, as maiorias dos milagres de Jesus narrado por João são inéditos em relações aos outros evangelhos. João selecionou 7 milagres de Jesus dentro dos seus 21 capítulos, mas 5 milagres são inéditos. O milagre de inédito que João escreve, e você não encontra no livro de Mateus, você não encontra no livro de Marcos, você não encontra no livro de Lucas. O milagre que você vai encontrar somente
no livro de João é a água transformada em vinho. O milagre que você vai encontrar somente no livro de João é Jesus curando o filho de um oficial do rei. O milagre que você encontra somente no livro de João é a cura do paralítico no tanque de Betesda. O milagre que você encontra somente no livro de João é a cura de um cego de nascença. E também o milagre que você encontra somente no livro de João é a ressurreição de Lázaro. Perceba-se que é esse João vai fazer umas narrativas bíblicas. E para nós entendermos o capítulo de número 10, nós precisamos entender o capítulo de número 9. Jesus está no templo em Jerusalém, comemorando a festa da dedicação. Essa festa, a Bíblia diz que era o 8º dia, e reunia muitos judeus em Jerusalém. Essa festa comemorava-se a purificação do templo do Senhor, ocorrido naquele tempo. A Bíblia diz que quando Jesus entra, ele vê um homem cego. Esse menino, a Bíblia diz que é cego de nascença. Aí os discípulos vão fazer uma pergunta: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus olha para os discípulos e diz: ninguém pecou. Assim ele nasceu para que fosse manifestado a glória de Deus, o poder de Deus. E a Bíblia diz que Jesus o chama. Jesus o chamando, faz um lodo, esfrega no olho dele, manda lavar no tanque de Siloé. E o menino que foi ao tanque cego volta enxergando. Depois que ele volta enxergando, o milagre que Jesus realizou, a Bíblia diz que era um sábado. Os judeus, que nesse tempo estavam, começam a indagar o cego, perguntando quem o curou. E ele começa a dizer: quem o curou, não sei. Mas eu sei que ele fez uma lama, botou no meu olho, mandou eu lavar, e eu voltei a enxergar. Os judeus ainda não estão acostumados a ver isso, e eles começam a indagar: esse era cego de verdade? Será que era mesmo? E o texto diz que ele chama os pais. Chamando os pais jogam a responsabilidade para o jovem, porque o texto diz: ele é maior de idade, ele responde por ele mesmo. Porque o texto também diz, está na Bíblia, que aquele que confessasse a Jesus seria expulso do templo. Por isso que os pais jogam a responsabilidade. Aquele homem começa a indagar aqueles fariseus: vocês não acreditam, mas eu acredito. Se vocês acreditassem, vocês seriam discípulos deles. Eles estão dizendo como nós possamos ser discípulos. Eles chamavam Jesus de filho do demônio, ou Beelzebu. E o rapaz dizia para eles, dizendo: como aquele que é filho do demônio pode fazer coisas extraordinárias? E a Bíblia diz que aquele homem foi expulso da sinagoga. Eles não abraçaram aquele jovem quando mais precisava de abraço. Quando uma pessoa era enferma, é rejeitada pela sociedade toda. Ninguém abre a porta para esse tempo para o enfermo. O único que ele poderia fazer era pedir esmola para poder sobreviver ou comprar um pão. Mas ninguém queria abraçar, e esses homens, de vez abraçar, o repreenderam, porque foi curado. O expulsaram de dentro do templo. Jesus o encontra ele de novo. Encontrando ele de novo, Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? No Filho de Deus? Ele responde: eu não conheço, mas se eu ver, eu creio. E Jesus diz: quem fala com você é ele. Jesus não o rejeitou. Jesus não o jogou de lado. Jesus o viu que os pastores de dentro da sinagoga o expulsaram. Jesus foi ao encontro dele e disse: lá dentro
você. Nós éramos como um trapo jogado na sarjeta. Ninguém abraçava-nos. Ninguém nos dava um valor para nós. Mas veio um homem chamado Jesus, disse para mim e para você: se ninguém te abraça, eu te abraço. Se ninguém estende a mão para você, eu estendo. Oh, glória a Deus. Sabe aquele momento que você se sente sozinho, você não tem um ombro amigo para encostar com a cabeça e chorar. Muitas das vezes você não tem alguém para abraçar. Muitas das vezes você não tem alguém para liberar uma palavra que possa te confortar ou te fortalecer. Aí aparece um Jesus dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, Alguém pegou nessa noite, alguém pegou nesse lugar. Ele aparece dizendo: enquanto ninguém te abraça, eu estarei contigo todos. Não. Só se você pegar agora. Jesus está dizendo: enquanto ninguém te dá abraço, enquanto todos te abandonam, Jesus aparece dizendo: eu estarei contigo todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Alguém pegou essa palavra? Alguém pegou essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Oh, glória! Enquanto muitos não te abraçar, não se preocupa não. Ele te abraça. Eu estou sentindo uma graça. Enquanto muitos não te estender a mão, ele está dizendo: a minha mão está aqui, pega. Eu vou bradar e o Espírito está bradando na minha alma. Eu estou contigo e nunca te desamparei. Alguém pegou? Eu estou contigo e nunca te deixei, diz o Senhor dentro dessa casa. Os momentos podem ser difíceis, as horas podem ser complicadas, você pode se sentir sozinho, mas assim diz Deus: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Eu te sustento pela destra da minha justiça. Eu vou pegar o capítulo 41, verso 9 do livro de Isaías: a ti te escolhi e não te rejeitei, tu és meu. Deus, que maravilha! Por algum segundo, fecha os teus olhos. Isso aqui é para quem crê, quem acredita na palavra. O Espírito Santo está descendo no teu lado e te abraçando, está dizendo: eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou Deus que estou contigo, eu não te abandono. Ele é mãe de onde que a cega, eu sou o teu Deus, filha. Eu tenho te sustentado até aqui. Eu vou muito mais além para você entender. Eu sou Deus que tem ouvido as tuas orações. Eu sou Deus que tem ouvido quando você grita que eu te abandonei. Eu sou Deus que tem ouvido quando você diz que eu te deixei. E eu entro dentro desse recinto, desse tabernáculo, e abro a boca do meu servo para te dizer: eu estou contigo. Alguém pegou: eu estou contigo. Alguém já levantou a mão para dar glória: eu estou contigo. Alguém pegou: ele está aqui atrás, pegou: eu estou contigo, eu estou contigo. Eu não tenho hora e não tenho minuto, mas tenho segundo para deixar você glorificar ao Deus que está no céu, para deixar você abrir a boca para dar glória, para deixar você rearmar. Oh, glória!
contigo. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus vai entrar no templo. Glória. E o capítulo 10 é onde nós lemos. Jesus vai entrar no templo e vai dar um tapa na cara dos falsos pastores. Falsos ensinadores. Glória a Deus, Pai. Profetizou no capítulo 56, verso 11, que eles são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimentos. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura a sua própria vantagem. É isso que eles querem, procurar a sua vantagem. Jesus vai trazer um dos maiores ensinos do capítulo 10. Jesus olha para eles, eu abro parênteses para você entender. Jesus olha para eles assim: vocês rejeitaram, mas Glória. vocês me negam, mas eu nunca negarei. Nunca deixarei. Por isso que nós vamos dizer que João escreve um dos maiores ensinamentos de Jesus. Dizendo para eles assim: ó, eu sou o bom pastor. Jesus revela como se um bom pastor, no contraste com os fariseus, que eram maus pastores, os pastores, eles cuidavam das suas ovelhas. Cada pastor tinha o seu rebanho. Eles reuniam e guardavam um aprisco. O aprisco era um lugar seguro, onde só tinha uma porta. Eles guardavam as suas ovelhas e de madrugada um guarda ficava ali, guardando as ovelhas pela madrugada, para que nenhum lobo pudesse roubá-la ou destruir. Porque quando chegava pela manhã, o guarda abria o porteiro, o pastor, ele gritava para as suas ovelhas, e as ovelhas reconheciam a sua voz, e ela voltava seguindo o seu pastor. As outras ovelhas que não reconheciam a voz, elas não saíam do lugar. Elas ficavam firmes no mesmo lugar. Só quando o seu pastor entrava no aprisco, gritava e chamava elas, elas começavam a andar porque conheciam a voz do Senhor. Jesus começa a ensinar dizendo: eu sou um bom pastor e das minhas ovelhas eu sou conhecido. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Conhecemos a voz daquele que é eterno. Foi louvado aqui: se eu não te ouvir, Senhor. Glória a Deus, Pai. O que tem no nosso meio, nos séculos em que nós nos encontramos, de lobos devoradores no meio da igreja, que só quer para o seu bem próprio, o seu desejo, só quer desfrutar do que é para ti ou para a sua casa, mas não abraça quando deve abraçar, mas não ama quando deve amar, não estende a mão quando deve estender. É verdade, Tem pastores que somente são de aparência, são pastores que mostram beleza, que mostram carinhosidade, que mostram palavras sensíveis, mas Jesus disse para eles: vocês têm aparências, vocês têm estrutura, vocês falam bem, ensinam bem, mas dentro de vocês são tudo podre, são como sepulcro caiado. Eles diziam que viviam a lei de Moisés, mas quando era para amar, eles eram o primeiro a não amar. Quando era para estender a mão, eles eram o primeiro a encolher as mãos. Quando era para abraçar, eles eram o primeiro a não abraçar. Sabe aquele pastor que olha para você e diz: vai morrer, eu ouvi isso aqui. Quando eu estava nas drogas, quando eu fui pedir ajuda para uma igreja, o pastor olhou para mim e disse: se você quiser morrer, vai morrer para lá. Aqui ninguém vai te ajudar. Ele não me abraçou quando eu mais precisava de abraço. Ele não estendeu a mão para mim quando mais eu precisava de uma mão estendida. Eu estava decaído no meio das drogas. Eu estava abandonado por todos, morando na rua, dormindo embaixo de ponte. Eu estava acabado, e quando eu fui pedir ajuda, fecharam a porta para mim. Mas um dia no meio da rua, pela madrugada, às 3 da manhã, eu vi o céu se abrir e uma voz soava no meu ouvido dizendo: ei, Vitor, eu te escolhi.
igreja, não era nem para mim pisar no templo, porque eu não vi amor quando eu precisava ver amor, eu não vi carinho quando eu queria de carinho, mas enquanto os homens me rejeitaram, ele foi ao meu encontro, ele foi ao eu andava como trapo, quem foi Maria? Jesus pode perguntar, mas sobre. Eu andava que nem um cadáver, magro, só a cabeça. Era farinha e crack todos os dias. Morava embaixo de uma fonte, comia do resto. E quando eu precisei de um abraço, irmã, me rejeitaram. Glória a Deus, aleluia. Jesus me livrou da morte 3 vezes. Me livrou de 3 overdoses. A minha família só esperava, morreu. Eu não tinha ninguém. Mas um dia Jesus apareceu para mim. Quando ele apareceu, ele disse assim, ó, eu fiz uma oração embaixo da ponte. Essa oração eu nunca esqueço. Foi desse jeito, Deus, se tu ainda tem uma história para mim, o Senhor vai mudar ela. Vai me levantar como pregoeiro da sua palavra. Vai mudar a família. Passou um ano, eu subindo pela madrugada, 3 horas da manhã na rua, descalço, drogado, farinha e pino no bolso, crack. Eu entrava dentro da igreja com drogas no bolso. Quando eu falava que ia começar a pregação, eu era o primeiro a ir embora, porque eu sabia que a palavra falava. Eu vazava. Mas Jesus, depois de um ano, falou para mim, Vitor, eu ouvi a tua oração embaixo de uma ponte. Ô, glória! E a partir de hoje eu mudo a tua história. Quem disse que na época eu não chegaria aos 18, hoje eu estou com 38. Quem disse que na época eu não seria nada, hoje eu tenho a minha casa. Tenho 2 filhos maravilhosos que cantam. Sou casado há 16 anos. Mas eu prego a palavra do Senhor. O homem pode te rejeitar, mas Deus não te rejeita. O homem pode negar abraço, mas ele está dizendo, eu abraço, eu abraço, eu abraço. Alguém pega essa palavra, meu Deus do céu. Mudou tudo aqui. Ele começa a dedilhar e falar sobre o pastor. É interessante que ele fala 3 vezes dentro do texto sagrado. Ele diz para os fariseus assim, pastor Adeilson, ele diz assim, ó, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aí, eu abro o parede para você entender. Ele olha para os fariseus e diz assim, e vocês? Aí ele fala de novo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida. Aí ele diz assim, ó, a minha vida ninguém toma, não precisa tomar. Eu entrego ela por você. Por você. Você está aqui porque ele entregou a vida dele por você. A sua casa está de pé, tua família está de pé, seus filhos estão de pé, teu marido está de pé, tua esposa está de pé, teus netos estão de pé, porque ele entregou a vida por eles. Aí ele diz assim, ó, eu sou a porta, para me encerrar, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, a sua vida salvará. Não tem como eu alcançar o céu se primeiro não alcançar a porta. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Ele diz, João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. A porta, você tem que passar pela porta para entrar no paraíso. Meu Deus. E ele é a porta. Glória a Deus. Aleluia, Pai. João vai escrever em Apocalipse 22, 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do
Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pela cidade, pela porta. Pela porta. Ele é a porta. E nessa noite ele está te convidando, entra pela minha porta. Entra. Por que entra, pastor Vitor? Porque ele é a porta que dá vitória. Porque ele é a porta que dá o escape. Ele é a porta que cura. Ele é a porta que liberta. Ele é a porta que dá estrutura. Ele é a porta de socorro. Ele é a porta de refúgio. Ele é a porta que traz alegria. Ele é a porta que levanta. Ele é a porta que liberta. Está na hora da gente entrar pela porta. Aleluia. Glória a Deus, poderoso. Oh, Senhor da glória. Aleluia. E quando entrarmos, teremos mais intimidade. Quando entrarmos, teremos mais intimidade. Glória a Deus, aleluia. Você de pé, pastor. Fique de pé. Pega na mão desse crente que está. Glória a Deus, aleluia. Deus, Deus poderoso. glória a Deus. Eu estou sentindo um Deus. Ele está dizendo, manda entrar pela porta. Você precisa de um abraço, entra pela porta. Um refúgio, entra pela porta. Um socorro, entra pela porta. Uma alegria, entra pela porta. Uma cura, entra pela porta. A porta dará salvação, a porta dará. Oh, Espírito de Deus. Eu pego a palavra de Apocalipse, capítulo 3, e verso de número 8, para ti. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Ô, glória! Você está entendendo? Creio, Deus! Repetir o que o Espírito brada para o Senhor. Eu conheço o teu esforço. Sei das tuas lágrimas. Eu tenho ouvido as tuas orações. E diante da caminhada eu tenho colocado uma porta aberta, que o inimigo das nossas almas tentou fechar por muitas vezes. Mas assim diz Deus, ninguém poderá fechar. Se prepara, eu entrego para você Isaías 43, verso de número 19, parte A. Pega junto com a igreja, Isaías 43, verso de número 19, a porta estará aberta, passa por ela, coisa assim diz o Senhor, eis que faço nova todas as coisas a partir de agora, diz o Senhor. Alguém pegou junto com o pastor? Eu pego a palavra de Isaías 43, verso 19, eis que faço para esta casa nova todas as coisas, nova todas as coisas. Glória a Deus, aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia!
nova. Deus está fazendo coisa nova para alguém aqui nessa noite. Eu creio, Deus. Se prepara porque tem coisa nova para você. Tem coisa nova para tua casa. Tem coisa nova para tua família. Enquanto a igreja está adorando, eu estou ouvindo o barulho de corrente sendo quebrada. Tem coisa nova de Deus chegando para ele. Tem coisa nova. Será que alguém pegou? Será que alguém pegou? Tem coisa nova de Deus para alguém aqui. Tem coisa nova de Deus chegando. Só quem adorar, só quem adorar. Só que enquanto ela louva, você glorifica. Enquanto ela louva, você exalta. Porque Deus está quebrando corrente por causa de você. Deus está quebrando muralha. Jesus Cristo é o meu nome, se estar e se resolve pra salvar você. Tem coisa nova de Deus chegando aqui. Não existe outra porta. Os que muitos rejeitam, Deus abraça. Nós não entendemos o porquê ele chegou nesse dia. Mas mudança quem faz é Deus. Eu entrei trocado dentro da igreja. E hoje na vida eu te pego, eu pego na palavra. Espírito Santo de Deus. A história do Senhor tem para ele é grande. Eu penso assim, correr todo mal agora. Toda hostia, toda potestade agora. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Todo poder das trevas está sendo repreendido agora. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queima, queima, queima. Queima, Jesus. Queima, Deus. Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Seu passado não precisa existir. Tudo isso mais novo pra você. Passe pela porta e não tire da luz. Verifique sua casa em Jesus. Uma nova história para esse homem hoje. Coisa linda. Em nome de Jesus, irmãos. É uma batalha no mundo espiritual. Eles de demônios querendo tomar conta. Mas ainda Deus é o poderoso. Você entendeu? Graça a ele, graça a ele. Se a igreja pode glorificar, glorifica. Porque Satanás perdeu mais uma vez. A verdade e a vida. Jesus, Jesus, a
Deus, aceito o Senhor Jesus na minha vida para sempre, e eu vou aceitar sempre. Ei, glória a Deus, aleluia, Pai, em nome do Senhor. Glória a Deus! Todo anjo, eu a respeito, todos aqui dentro. Ei, eu moro pouco tempo aqui dentro, e eu só moro cuidando dessa pessoa, mas eu aceito de Jesus apenas ao Senhor, certo? Me desculpa, qualquer coisa, sabe? Eu vou e o Senhor. Depois outra com a igreja. Jesus. Perdoa os pecados dele. Restaura, Senhor Deus, meu Pai, a vida dele. Arranca, Senhor, este mal que colocou esse vício nele. A partir de hoje, não foi ministrado na vida dele. Ele verá ser novo, vai ser nova, Deus capina, nós filho da tua presença. E nós ordenamos, não volta mais. Sai! Leva toda a bagagem, tudo isso. Em nome de Jesus, seja livre.